A paz do Senhor, prezados irmãos e irmãs. Que esta manhã seja uma manhã abençoada e de aprendizado. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de poder ministrar essa aula. Eu sou o professor Johnny, da Congregação do Aula, cujo dirigente é o pastor Marcos Romano, e nosso pastor-presidente é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. A lição que estamos estudando esse trimestre é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje vamos estudar a lição 5, cujo tema é Dons de Locução. Antes de dar continuidade nessa aula, eu te convido a orar juntamente comigo. Bondoso Deus e eterno Pai que está no céu, nós te damos graça por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Pedimos, Senhor, que abençoe essa aula da IBD. Que a cada irmão, cada irmã que vai acompanhar juntamente conosco, Senhor, que seja abençoado. Em tudo te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, dando continuidade então à nossa aula, vamos para o texto áudio. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 e 3. Os dons, profecia, variedade de línguas e de interpretação de línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. O estudo dessa semana concentra-se nos 3 dons classificados como elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma errada. Assim, é importante estudar este dom com diligência e reverência para não ser enganado pelas falsas manifestações. O que é dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se às mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo, em língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Ou, uma forma mais simples, é Deus usando uma pessoa para entregar uma mensagem ao trem, seja a igreja de uma forma coletiva ou alguém individualmente. É importante frisar que, por falta de conhecimento da palavra, aparecem vários absurdos concernentes ao uso incorreto deste dom. A palavra do Senhor diz em Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento acerca dos dons espirituais, em especial do de profecia. Pessoas que receberam mensagens, a mensagem não vinha de Deus, trouxe prejuízo espiritual, às vezes outros prejuízos, enfim, só trouxe desgosto de sabor. Então, é importante que a pessoa tenha conhecimento, que a pessoa conheça acerca dos dons. E nós, este trimestre, em especial hoje que estamos falando sobre o dom de profecia, temos uma rica oportunidade de não só conhecer, mas também de aprender mais acerca deste dom. Por isso, eu te convido a ficar conosco nesta aula o período inteiro e também te convido a estar nas demais aulas, se você não tem participado, que têm sido aulas abençoadas e esclarecedoras. O dom de profecia foi dado pelo Senhor para benefício da igreja, por isso deve ser usado corretamente. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Bem, em primeiro lugar, a falsa profecia, ela não se cumpre. Então, se a pessoa estiver esperando algo que falaram para ela e não vai se cumprir, isso vai trazer um desgosto, uma frustração muito grande. Sem contar em outras consequências que podem também acontecer, quer seja para uma pessoa ou para uma igreja como um todo. É por este motivo que tem pessoas que não acreditam ou não concordam com as profecias na igreja, o que é um erro. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 19 ao 21.
não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Profecia não deve ser desprezada, viu? Mas, conforme a orientação de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 29, diz assim: E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Profecia não deve ser desprezada, mas sim deve ser julgada. É bíblico. Se uma pessoa ou a igreja receber uma mensagem, deve julgar sim, para saber se a mensagem está dentro, está correta ou não. Por isso é importante estar atento. Não podemos escutar tudo, engolir tudo e ficar calado. Não. O texto bíblico nos orienta que devemos o quê? Julgar. Profecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um ministério profético, um ofício profético, reconhecido e considerado por toda a nação. No Antigo Testamento, as palavras entregues pelos profetas não admitiam julgamento, ou seja, não podia se julgar uma profecia. Contudo, devia-se julgar o cumprimento dela. Quando o profeta era de fato homem de Deus, nenhuma palavra deixava de se cumprir. Se não se cumprisse, era falso profeta e era punido com pena de morte. Isso era no Antigo Testamento. Agora, já pensou se acontecesse isso no Novo? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude. Profecia no Novo Testamento. Hoje não existe o ministério ou ofício profético. No Novo Testamento nós temos o dom, onde Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo com o dom de profecia. O dom de profecia no Novo Testamento possui algumas diferenças com relação ao ministério profético no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, os profetas ou os mensageiros de Deus tinham mensagens dirigidas a todo o povo, à nação de Israel, em determinadas ocasiões, a pessoas individualmente, a reis, a profetas, enfim, a quem Deus quisesse. No Novo Testamento, a mensagem profética é proclamada no seio da igreja local, para num sentido coletivo ou individual. Dificilmente uma mensagem para toda a nação, embora essa hipótese não seja descartada, pois Deus age e fala como quer. Contudo, o mais comum é uma mensagem dirigida à igreja, tanto no sentido coletivo ou no individual. Qual a relevância do dom de profecia nos dias atuais? O dom de profecia é um dom especial em que seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém, na inspiração do Espírito Santo. Nós somos pentecostais e cremos na atualidade dos dons espirituais, sendo um deles o de profetizar, que tem o objetivo de exortar, consolar e edificar. Você já viu eu falar essa frase algumas vezes desde que começamos a aula, e eu vou falar ainda outras, mas até o final deste estudo eu quero explicar para você o significado de exortar, consolar e edificar. Mas para que esse objetivo seja atingido, é necessário zelo, ordem para que o Espírito Santo fale e somente ele fale. Nós cremos no dom de profecia vindo de Deus, mas não cremos nos profetas ou nas profecias vindas do homem ou do inimigo. Repudiamos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as mensagens proféticas ou as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde procedem, pois possuem 3 fontes. Número 1, vinda de Deus. Número 2, vinda do homem. Número 3, vinda do diabo. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo exortou a sua busca. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porém,
Ele recomendou igualmente que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 14, capítulo 14, verso 27 a 40. Paulo orienta a igreja de Corinto como deve proceder com relação aos dons espirituais no culto. Ele inicia dessa forma no verso 27. Cada um de vós tem salmos, revelação, doutrina ou interpretação. Faça tudo para edificação. É um culto com diversidade espiritual, mas destaca a edificação. Extraordinários dons espirituais sendo manifestos no meio da igreja, mas contudo, com toda a ordem. E ele termina com o verso 40, dizendo o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O dom de profecia é de grande importância para a igreja, mas tão importante quanto o dom é zelar pela genuína mensagem de Deus manifesta através do dom de profecia. O dom de profecia é de grande importância. É extraordinário a importância que tem, mas tão importante, não se esqueça disso, tão importante quanto o dom é zelar pela genuína mensagem, ou seja, aquilo que vem de Deus verdadeiramente, através da mensagem profética. Por que Paulo fala com ordem, com decência, julgar por conta da fonte? Porque, infelizmente, em alguns lugares, acontece de profetas entregar mensagens que não tem nada a ver com Deus. Ou é do homem, quando não, do inimigo. E isso traz um prejuízo muito grande, quer seja no sentido individual ou coletivo. Por isso, é importante ter zelo, ter ordem, e sim, o dom é importante, mas zelar pela genuína mensagem de Deus é tão importante quanto. Qual que é o propósito da mensagem profética ou da profecia? Antes de falar do propósito da profecia, vou falar do que não é propósito. Não é propósito guiar igrejas por supostos profetas e suas mensagens. Não é propósito líderes ou pessoas, em particular, erroneamente, não tomar nenhuma decisão sem antes consultar o profeta. Veja, a igreja deve ser guiada pela palavra de Deus. Deus deixou a Bíblia Sagrada, que é o nosso guia, a nossa regra de fé, de conduta, a nossa bússola. Também deixou pastores, homens ungidos por Deus, para conduzir o rebanho. Por isso, não deve-se deixar uma igreja ser guiada por supostos profetas ou suas mensagens. Está errado. O líder ou uma pessoa individualmente também tratar a sua vida ou a igreja de forma que não tome nenhuma decisão sem antes consultar o profeta, de igual forma está errado. A Bíblia é nosso manual. E nela encontramos a resposta para todas as nossas perguntas. Vale também lembrar que o véu foi rasgado. Hoje, eu, você, nós podemos chegar diante do Senhor e colocar as nossas petições. E Ele é misericordioso para responder. Por isso, a igreja, ou o pastor, ou o líder, ou uma pessoa individual, não deve utilizar da profecia dessa forma. E olha, os que fazem assim correm o risco de só ouvir aquilo que faz bem aos seus ouvidos, o que corre o risco muito grande de não ser verdade. Viu? E pior, acaba por não dar oportunidade da verdadeira mensagem de Deus surgir. Desta forma, o Senhor nos orienta em Jeremias 23, do 9 ao 22. Não
ouçamos a tais falsários. Não vamos ouvir essas mensagens que não vêm do Senhor. Não vamos ouvir esses profetas que só trazem mensagens que não vêm do trono. Coisas que não condizem com o reino. Não, vamos ouvir, vamos dar primazia ao Espírito Santo de Deus. Ele tem toda a liberdade no nosso meio, mas é Ele, o Senhor. Por isso, essas atitudes não é propósito da profecia. Agora, quais são os propósitos? Bem, o pastor Linaldo Renovato escreveu o livro que vem junto com a lição, Dons Espirituais e Ministeriais. E eu peguei uma porção do livro e vou compartilhar com vocês, que julgo pertinente. Bem, primeiro propósito da profecia: edificação. Assim como um edifício de pedras é edificado pouco a pouco com a união dos elementos materiais, etc., da mesma forma, os crentes em Jesus são edifício de Deus. A formação espiritual de um discípulo de Jesus começa na conversão, mas não para por aí. Vai pelo discipulado inicial, e o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizado é o resto da vida. Pouco a pouco, o ensino da palavra, a doutrina do Senhor vai construindo o caráter cristão do crente. Mas às vezes é necessária uma mensagem especial ou específica para alguém ou para toda a congregação. E é aí que Deus usa um profeta para transmitir uma mensagem da parte de Deus, visando corrigir ou colocar no prumo ou no nível alguma área da edificação espiritual, quer seja para a igreja como um todo ou individualmente. Segundo aspecto ou propósito da profecia: exortação. Exortar tem o sentido de chamar para fora, para orientar, ajudar e ensinar. Deriva da palavra grega parakaleo, que tem o sentido de confortar, inspirar, defender, guiar. Exortar não tem o sentido distorcido como alguns imaginam: ameaçar, intimidar ou causar pavor. O verbo grego parakaleo tem origem em outra palavra de muito significado, paracleto, que significa consolador, o título que é dado ao Espírito Santo. Por isso, Paulo ensina que quem exorta deve fazê-lo com toda longanimidade e doutrina. Então, o segundo propósito da profecia é exortar, que significa, na realidade, ensinar, ajudar, orientar. Seguindo adiante, nós vamos para o terceiro propósito da profecia, que é consolação. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele é o Paracleto prometido por Cristo. Por isso também usa o dom de profecia para transmitir mensagem de consolação aos servos de Deus. Já vimos que o verbo parakaleo significa consolar, confortar. Consolação vem de paracleses, que tem o sentido de consolar, dar alegria, dar paz. Paulo diz que todos os crentes podem profetizar, se Deus conceder tal dom a todos, visando a consolação da igreja, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, os três propósitos da profecia é consolar, edificar e exortar. Fechando então o assunto profecia, seguimos adiante para variedade de línguas. O que é dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração e transmissão de uma mensagem divina. O fenômeno pentecostal do falar em línguas estranhas, ou a glossolalia, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o falar em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo, a evidência de estar batizado é o falar em língua estranha.
O segundo aspecto é o dom de variedade de línguas. Vale destacar que todos os dons são importantes de igual forma, né? O dom de língua estranha, variedade de línguas, profecia. É interessante que tem pessoas que é batizada no Espírito Santo e falam a mesma língua, se não a vida inteira, por um bom tempo. E outros já recebem a variedade de línguas, que sempre que fala algo diferente. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Número 1. Edificação da vida do crente, da vida espiritual do crente. A variedade de línguas pode ser útil para a edificação pessoal. Paulo ensina sobre isso de maneira bem clara. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. No caso do crente falar em línguas para a sua edificação pessoal, não há necessidade de interpretação, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, o primeiro aspecto ou a primeira finalidade do dom de variedade de línguas é a edificação pessoal. Porque num culto, onde a pessoa está falando língua estranha, ela pode estar falando em variedade de línguas, mas se não houver intérprete, conforme a orientação de Paulo a Corinto, o que deve fazer? Essa pessoa deve estar falando baixinho, né? Porque ela está edificando a si mesma, certo? E os outros não estão sendo edificados. Mas se tiver alguém que tem o dom de interpretação de línguas, aí sim todos são edificados. Por quê? Porque aí todos recebem a mensagem que vem da parte do Senhor. Mas se não tiver ninguém para interpretar essas línguas, então aquele que está falando deve então falar consigo mesmo. Segundo, edificação da igreja. A segunda finalidade da variedade de línguas é edificação da igreja. Como vimos, os dons não são dados para promoção pessoal de quem o possui. Essa frase é importante, eu vou repetir. Como vimos, os dons não são dados para promoção pessoal de quem os possui. Não. Quando alguém recebe um dom, é importante dizer isso. Ele não é mais, ele não é menos. Ele recebeu uma dádiva da parte do Senhor, uma responsabilidade a mais. Mas isso não torna ele melhor ou pior, ou mais crente ou menos crente, ou mais santo ou menos santo. Não. Ele é um servo da mesma forma, uma serva. A diferença é que agora tem um dom. Então, não é para promoção pessoal. Por quê? Porque quem fala, seja profecia, seja variedade de línguas ou interpretação das línguas, é um instrumento nas mãos de Deus. Quem usa de fato, quem realiza a obra é o Senhor. O homem ou a mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, é apenas o instrumento nas mãos do Senhor. Todas as manifestações espirituais concedidas pelo Espírito Santo são para edificação no seio da igreja cristã. Paulo diz que todos os dons devem contribuir para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu já li esse texto lá no início e estamos lendo de novo. Bem, quando você quer saber sobre os dons espirituais, leia a carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14, que vai estar ali toda a orientação. Essa exortação tem caráter atualizadíssimo para os dias presentes. Desse modo, uma finalidade fundamental do dom de variedade de línguas é transmitir à igreja uma mensagem em línguas, e por isso precisa de interpretação para que aquela seja edificado. Essa interpretação é feita pelo dom de interpretação de línguas. Ou seja, uma pessoa está
em um culto e de repente começa a falar em língua estranha. Ora, se ele estiver falando em variedade de línguas e alguém interpretar aquelas línguas, a igreja vai ser edificada. Então, a segunda finalidade do dom de variedade de línguas é edificar a ação da igreja. Mas é claro que tem que estar em conjunto com a interpretação das línguas. Terceira finalidade. O livro de Atos dos Apóstolos registra o episódio da ida de Paulo à casa do centurião Cornélio, por revelação do Espírito Santo. Os judeus tradicionais que se encontravam ali ficaram maravilhados, pois ouviam as pessoas falando em línguas estranhas em adoração a Deus. Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as pessoas de diversas nações ali presentes ouviram os apóstolos, após o batismo com o Espírito Santo, falar das grandezas de Deus. Nada mais natural essa finalidade, pois Jesus disse que enviaria o Espírito Santo com a missão de anunciar a Cristo, glorificar ao Senhor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo a denunciar. Se um dom não glorifica Cristo, em sua manifestação não deve ser considerado proveniente do Espírito Santo. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno do período apostólico, ou seja, não só a atualidade, não só a variedade de línguas, mas todos os dons. Nós somos crentes salvos em Cristo que acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nós estudamos recentemente uma revista com o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, eu penso que dispensa maiores comentários acerca desse tópico, destacando que nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos na atualidade do Espírito Santo e dos dons espirituais. Seguindo adiante, chegamos então agora no terceiro dom, que é o dom de interpretação de línguas. Definição: Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou idioma aquilo que foi pronunciado em línguas. Já vimos que o dom de línguas propicia mensagens de edificação para quem o possui e que, para a edificação da igreja, necessita de interpretação. Isso é possível através do dom de interpretação de línguas. Essa concomitância entre os dois dons não havia no Antigo Testamento. A diferença entre dom de interpretação de línguas e dom de profecias. Bem, embora haja semelhança entre os dois dons, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, ou seja, um está falando variedade de línguas e outro chega e interpreta essas línguas. Tem que ser duas pessoas, certo? E assim a igreja é edificada. Já no dom de profecia, não. Ali só uma pessoa é necessária. Então, existe diferença? Sim. Qual é? Primeira, que quando houver uma pessoa falando em variedade de línguas, é necessário outra para interpretar, certo? Se não, a pessoa deve se calar, conforme Paulo orienta, porque daí não é uma mensagem para toda a igreja, é só uma edificação pessoal. E a mensagem profética, aí só necessita de uma pessoa, que é aquela que entrega a mensagem, já faz tudo. Ok? Qual a finalidade do dom de interpretação de línguas? Bem, como é óbvio o que o nome diz,
A finalidade principal é a interpretação da mensagem transmitida à igreja através do dom de línguas. No culto pentecostal deve haver sabedoria e humildade no uso dos dons. Não é comum haver quem tenha os 9 dons. Normalmente, o Espírito distribui a cada um como quer. Quanto mais dons houver numa igreja local, maior será a sua edificação espiritual. A palavra de Deus é a fonte primária e mais importante para a edificação do crente. Mas, como vimos, os demais dons também contribuem para a edificação da igreja. Então, veja, em uma igreja em que houver pessoas que tenham o dom de variedade de línguas e outras que tenham o dom de interpretação das línguas, ora, essa igreja será grandemente abençoada. Por quê? Porque as pessoas vão interpretar a língua, a variedade de línguas, as línguas dos outros, e isso vai servir de bênção para a igreja. Enfim, a igreja que tiver pessoas com vários dons, esses dons sendo manifesto no culto, no seio da igreja, servirá de grande bênção para toda a congregação. Seguindo então para nossa conclusão, né? Olha o que diz a nossa conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo, os dons e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretar as línguas. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Os dons espirituais, em especial o de elocução, dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas, é para edificação da igreja. Deve ser utilizado de forma correta, com ordem, com decência, mas com toda a liberdade no Espírito Santo. Viu? Com toda a graça, com toda a ousadia no Senhor. Lembrando que é o Senhor que fala e é o Senhor que age, é o Senhor que manda a sua mensagem. Por isso, quando estivermos em um culto, aquele que tem salmo, que venha falar os seus salmos. Aquele que tem sabedoria, que venha esboçar a sua sabedoria. Aquele que tem línguas, que venha falar as suas línguas. Mas tudo com ordem, com decência. Nós, a Igreja de Cristo Pentecostal, devemos sim levantar a bandeira dos dons espirituais, da atualidade do Espírito Santo. Mas devemos dar toda a primazia ao Espírito Santo de Deus. Ele é quem tem toda a primazia no seio da igreja. Porque a mensagem, quando é de Deus, a mensagem, quando ela é genuína, a mensagem, quando ela vem do trono, ela não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz. Ela é verdadeira. Quer seja para a igreja, quer seja para uma pessoa individualmente, vai se cumprir para a glória de Deus. Mas quando não é de Deus, não tem a garantia de cumprimento. E corre o risco ainda de trazer prejuízo. Por isso, nós devemos nos vacinar com a palavra de Deus, viu? Concernente às falsas profecias. Concernente à forma errada de usar os dons espirituais. E a vacina é a palavra de Deus. A vacina está aqui, ó. Aqui está o antídoto. Aqui está a palavra que nos vacina do erro e das falhas. Por isso, devemos estar atentos. E sim, estar sempre prontos a aprender e a se debruçar nas Escrituras. Ganhar um tempo, como eu e você está fazendo aqui agora, nesta manhã. Muitos poderiam estar
dormindo, outros passeando, ou enfim, fazendo outras coisas. Mas nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais acerca da palavra de Deus, que nos dá entendimento, crescimento e sim, é vacina para nós no que se refere às coisas, às manifestações falsas que não vêm do trono, que não vêm diretamente de Deus. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, louvo a Deus pela sua vida, que ficou conosco aí durante essa transmissão, e desejo que Deus continue te abençoando. Eu peço que você agora curve a sua cabeça, vamos orar e vamos terminar essa aula. Maravilhoso Deus, mais uma vez nos encontramos diante da tua presença, agora, Senhor amado, no término dessa aula. Te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Hoje, Pai querido, discorremos sobre o assunto proposto, a elocução, né, os dons espirituais, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Senhor, que o teu Espírito tenha primazia no nosso meio. Que haja, Senhor amado, profecias genuínas, Senhor, no nosso meio. Variedade de línguas, interpretação, que tudo se faça para a glória e louvor do teu nome e edificação da tua igreja. Te louvamos por tudo, te agradecemos, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom dia na paz do Senhor e até a próxima aula. Fique com Deus.